Muito bem. No terceiro quadrimestre de 2015, a Secretaria de Saúde teve como receita 57 milhões e 360 mil, pouco mais, 362 mil, sendo que dessa receita, quase 7% da receita que o município recebeu era para destinada à atenção básica. A atenção de média e alta complexidade consome 4 vezes mais da recurso da atenção básica, já passa da ordem de 24%. Nós recebemos para ações de vigilância em saúde 1 milhão e 200, isso representa 2% da receita, pouco mais de 2%. Para assistência farmacêutica, o município recebe, do total de receitas, menos de 1%, foram apenas R$ 350 mil. Para a gestão do sistema, não houve transferência de receitas, também de convênios não entrou. Fundo do petróleo, nós recebemos R$ 200 mil, isso é 0,36% da receita. De rendimentos, 1 milhão e 200 mil, isso representa 2% da receita. Outras receitas, 3 milhões, pouco mais de 3 milhões e 700 mil. Receitas para investimento, 1,5%, isso representa quase R$ 900 mil. E de recursos próprios, que é realmente o que toca o setor saúde no município, é essencialmente recursos próprios. Isso já revela um pouco do peso que o setor tem no exercício do âmbito municipal. Estados e municípios, Estado e União, têm uma participação muito pequena do ponto de vista de receitas para o setor. Isso, de alguma forma, explica um pouco da gravidade do cenário que é visto na saúde no país inteiro. Dessa forma, o total de receitas no quadrimestre foi de R$ 57.362.988,45. Eu passo a detalhar um pouco mais sobre essas receitas. Há um relatório um pouco mais extenso. Obviamente, essa apresentação ela busca trazer aquilo que eu julguei ser mais relevante. Pode passar? Nós recebemos 50 e... Volta, por gentileza. Nós recebemos 57, pode avançar. E as despesas, obviamente, elas têm que ser executadas dentro de uma previsão de receitas. Nós executamos 56 milhões e 300 mil, o que indica que, do ponto de vista de execução financeira, o município tem um padrão de desempenho muito próximo ao ideal. Realmente, e destacar que as despesas com o pessoal do montante de receitas, ela representa aí muito acima de 60% de tudo que é arrecadado para despesa com o pessoal. Pode avançar? Pode avançar? Isso é só para apresentar graficamente o que representa, do ponto de vista de receita, a execução do orçamento para a saúde. 56% da receita do quadrimestre foi de fonte municipal, 40% de fonte federal, a fonte estadual, menos de 1% da receita disponível para tocar o setor saúde veio de fonte estadual, e outras receitas representaram 2%, pode avançar. Como a prestação desse período, ela fecha o ano, eu optei por trazer uma síntese do que ocorreu no ano de 2015 e vou apresentar brevemente. Pode passar? Muito bem. As receitas acumuladas no ano de 2015 do setor saúde foi da ordem de 160 milhões. A atenção básica recebeu 11% dessa receita, isso representa 18 milhões e 200 mil reais. Atenção de média e alta complexidade recebeu 26% da receita, isso dá 41 milhões, pouco mais de 41 milhões, quase 42. As ações de vigilância em saúde recebeu 3 milhões e 700 mil reais, isso é 2% da receita. Assistência farmacêutica, 1 milhão e 300 mil reais.
Fundo do Petróleo, R$600 mil. As receitas provindas de rendimentos foram da ordem de R$3.600.000. Outras receitas também da ordem de pouco mais de R$3 milhões. Receitas para investimento, R$1.200.000. E de recursos próprios, do total de receitas, 53% da receita, isso faz um montante de 86 milhões, do nosso orçamento disponível, da receita disponível, foi com recursos próprios. Pode avançar. Aqui a gente apresenta também, por fonte de receita, o valor de cada receita. Pode avançar. É uma outra apresentação do mesmo conteúdo. Então, para o ano de 2015, o ano completo, o município arcou, ou financiou, 54% do orçamento disponível veio de fonte própria. 41% de recurso federal. Do total de receitas, o Estado contribuiu com pouco menos de 1,5%, e outras receitas, 2,5%. Pode avançar. Eu optei também por trazer uma análise histórica do financiamento do setor ao longo de um período. A gente percebe que há, assim, um incremento de receitas de uma ordem de 86 milhões aí de receitas próprias. Eu apresento também nesse gráfico em amarelo claro, laranjado, as transferências da União. Ela tem se mantido em torno de 60 milhões. E de recursos transferidos pelo Estado, isso que está apresentado no gráfico e foi apresentado em números anteriormente. Pelo menos para o ano de 2015, uma análise histórica do processo de financiamento dos entes federados ao longo de um período. Pode avançar? Bom, o que fica claro é que o setor saúde ele passa por uma grave crise de financiamento, né, do ponto de vista dos três entes, e eu pretendo deixar isso um pouco mais claro com as próximas apresentações. Pode passar? Esse é um artigo que é muito conhecido de todos, muito embora eu perceba que grande parte dos que citam esse artigo citam apenas a primeira parte, né, de que a saúde é um direito de todos e dever do Estado. E aí eu trago para reflexão e para relembrar a memória de todos nós, que nós obviamente já lemos por completo, que ele deve ser garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem aí a redução de risco de doença e outros agravos, o acesso universal e igualitário, as ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Portanto, esse acesso, esse direito de todos e dever do Estado, ele é mediante a garantia de políticas sociais que visem o emprego, que visem a melhoria das condições de vida, de saneamento, e políticas econômicas também. É necessário, para a garantia desse direito, muito além do setor saúde, uma série de políticas que se interagem e promovem uma condição melhor de saúde. E aí, pode passar? Eu quero apresentar brevemente, esses são dados do CIAF, e que provavelmente deve ser conhecido de boa parte de todos nós, mas é que do orçamento geral da União, quase a metade desse orçamento disponível, mais 45% de toda a receita disponível, o governo brasileiro ele repassa a título de juros e amortizações de uma dívida que se decorre há décadas, que a gente nem sabe quem é exatamente esse credor, quem são os credores, todos nós pagamos essa dívida, a fatia de orçamento da União para os estados, aliás, para o setor saúde, ele é da ordem de pouco mais de 3% do orçamento que vem de todas as receitas que esse país produz, de toda a renda desse país. Vocês podem ter mais informações, e isso explica um pouco porque o ente que mais arrecada, como é que ele distribui as suas receitas no sentido de garantir aquilo que a Constituição já muito bem descreveu. Portanto, isso é parte
da explicação, não justifica, mas é parte da explicação porque que o país, especialmente o setor saúde, não consegue dar resposta a um direito constitucional, porque tem uma relação estreita com o subfinanciamento que ocorre já partindo do ente federal. Pode passar? Muito bem. Além de destinar um valor irrisório para esse setor, que diríamos que é uma das políticas, seguramente uma das políticas mais importantes, porque aqui está diretamente relacionada com o direito à vida, o governo federal ele está em débito hoje com o município, especialmente há mais dívidas, mas em relação a obras, nós estamos aí com 6 equipamentos em construção e mais equipamentos e materiais permanentes para uma UPA e aguardando uma receita de quase 3 milhões para continuidade e garantia desse serviço. Pode passar, eu vou detalhar um pouco mais. E eu gostaria que nós não tirássemos isso da mente ao longo da discussão. Pode avançar? Não obstante, o município ele continua investindo na melhoria, na qualidade do serviço próprio, especialmente da rede. Ao longo dessa gestão, foram entregues 16 novos equipamentos, unidades equipadas, preparadas para melhor atender o cidadão que procura esse serviço. E eu vou detalhar um pouco mais sobre as construções que estão em curso. Pode avançar? Muito bem, nós estamos construindo uma unidade na 207 Sul, e aí eu gostaria de fazer uma explicação muito breve. Quando a gente apresenta um projeto ao Ministério da Saúde, e esse projeto, atendendo à legislação, toda a série de normas que são estabelecidas, esse projeto é aprovado, o município recebe, por ter aprovado 20% do valor da obra. E aí o município, então, monta os processos, faz o processo de licitação, licita, selecionou a empresa, depois de uma série de percalços para, enfim, chegar à conclusão de um processo licitatório. Quando o município dá ordem de início de serviço, ele passa a ter direito à segunda parcela, que representa 60% do orçamento da receita para tocar esse serviço. Muito bem, essa obra já está nessa fase, e ainda nós não recebemos o valor da segunda parcela, uma parcela que deveria ser dada quando a gente assina o contrato com a empresa que é responsável pela construção. A obra já está numa fase bem adiantada e aí está faltando ainda o repasse para a continuidade, e essas obras elas não continuarão sem a entrada desses recursos. Pode avançar. Na 409 Norte também, essa unidade já está numa fase bem mais avançada, já quase pronto, chegando mais próximo à conclusão, finalização, os acabamentos finais. E o município de Palmas ainda não recebeu aquilo que era devido em março do ano passado, quando foi dada a ordem de início de serviço. Nós já estamos chegando em março novamente, e esse repasse que vem da União ainda não foi transferido ao município. Pode avançar? Nós temos outra unidade que já está numa fase também bem avançada do seu processo de construção, e todas elas na mesma situação, ainda aguardando a parcela que seria devida por ter iniciado, ter dado a ordem de início de serviço. Pode avançar? Essa é mais uma unidade básica de saúde, com previsão de atender, cada uma delas, atender até 12 mil pessoas. E a gente ainda não recebeu a parcela devida à ordem de serviço. Essa fica no setor sul. Pode avançar. Nós estamos também construindo uma unidade especializada no atendimento à saúde mental, CAPS-AD, com uma estrutura que seguramente dará melhores condições de atendimento aos usuários. E também está em atraso a parcela que é devida ao município por ter dado a ordem de serviço. Veja que nós não demos a ordem de serviço, ficamos aguardando o recurso. Todas essas obras foram tocadas com recursos próprios, obviamente, e agora precisamos ter recurso para concluir essa obra.
Pode avançar. O CECEP é a única unidade que o Ministério da Saúde repassou o recurso, portanto, está numa fase já bem avançada também. Pode avançar. Bom, esse gráfico é repetido, mas volta. Relembrando, isso representa aí pouco mais de 2,5 milhões, que seguramente para o município, no momento que vive, faz uma diferença tremenda, inclusive para garantir a expansão do seu serviço. Pode avançar. Essa é uma unidade que foi entregue no final do ano passado, dia 16 de dezembro, unidade de Morada do Sol, com previsão para atender até 12 mil pessoas, é a capacidade para 3 equipes multidisciplinares. Essa unidade já foi entregue, como foi dito, e a União deve, não foi colocado aí na apresentação, mas a União deve o que é devido quando a gente conclui a obra. Tem R$100 mil ainda por receber dessa obra, que não constou daquelas dívidas lá, mas deveria estar constando. Pode avançar. Muito bem. O Ministério da Saúde também promove a implantação de uma série de serviços que supostamente ele financiaria, ele cofinanciaria no sentido de garantir a continuidade daquele serviço. E aí eu trago, por exemplo, a implantação de NASF. São equipes multidisciplinares que contribuem para a melhoria da atenção dada, especialmente na atenção básica, são equipes de apoio às equipes de saúde da família, tem um valor previsto de R$60 mil. Essas equipes elas já estão atuando desde 2014. Se o Ministério tivesse repassado esse recurso, isso somaria no orçamento do município mais de R$700 mil, que não foram transferidos. E é um serviço que o município está bancando integralmente com recursos próprios, aguardando a boa vontade da União, no sentido de repassar um recurso que já está aprovado na legislação, no Conselho, na CIB, já passou por todas, isso eu estou falando em 2014, mas enfim, a União ainda não sinalizou com a transferência desse recurso. Nós receberíamos aí R$60 mil por mês para manutenção de serviço, infelizmente não temos recebido. Volta, por favor. Muito bem, a UPA Norte também é uma unidade que o município entregou no ano passado, é uma unidade com volume de atendimento bastante expressivo. Ela já tem aprovado toda a documentação necessária para a mudança de porte. Isso sinaliza que o Ministério da Saúde deveria entrar com a contrapartida mensal para manter aquele serviço no valor de R$500 mil. Entretanto, a gente só recebe R$175 mil por mês para manter um serviço que custa mais de R$1 milhão por mês, conforme será demonstrado mais adiante. Esse é o valor previsto que o Ministério deveria repassar, mas, entretanto, ele só passa R$175 mil. Por morosidade na habilitação, na transferência desse recurso. Pode avançar. Também nós temos uma inadimplência que já é conhecida, está sendo articulada com o governo de Estado, porque todos os entes eles têm a sua parcela de contribuição no financiamento, na garantia dessa política de saúde. Para as UPAs, a dívida do Estado são 17 milhões. Parando essa dívida em 31 de dezembro de 2015, então, para as UPAs, são quase 10 milhões de receitas que eu acho que é importante destacar nesse momento que esses recursos eles foram previstos na lei orçamentária e que havia uma proposta de utilização desses recursos para execução do serviço. Entretanto, eles tiveram que ser cancelados por frustração de receitas. É um nome bonito para um problema que está cada vez mais frequente. Também para o SAMU, a dívida do Estado para com o SAMU beira 5 milhões. Para a assistência farmacêutica, o Estado ele precisa repassar 56 centavos por habitante. Esse é o valor de contrapartida do Estado. Isso é o valor per capita por um período. E aí a dívida para com a assistência farmacêutica já passa de 1 milhão, quase 1 milhão e 200 mil reais. Esse MAC significa média e alta complexidade, é também uma responsabilidade do Estado no sentido de garantir
a contrapartida para pagamento de consultas, exames de imagem, ultrassom, ressonância, enfim, quase R$750 mil. As unidades que nós temos, os CAPs AD e CAPs 2, são unidades que também elas são de responsabilidade compartilhada do ponto de vista do seu financiamento, do ponto de vista da execução. Nunca houve transferência dos recursos que são devidos ao CAPS desde 2013. E medicamento de saúde mental, mais R$300 mil também, que é devido ao que o Estado nos deve. Enfim, hoje às 17 horas, a gente tem mais um encontro agora com o secretário de Fazenda para tratar desse assunto, na expectativa de poder achar uma saída para a transferência desses recursos. Esse é um recurso acumulado, total da receita do débito acumulado. O débito, além desse, soma-se para esse ano mais R$7,5 milhões, que é o que é devido a cada ano dessas contrapartidas. Eu só queria chamar a atenção de uma dívida que não está aí. A atenção básica tem sido dita como responsabilidade do município, mas é de responsabilidade compartilhada. Ela sequer figura do ponto de vista de financiamento, de receitas por parte do Estado. Pode avançar. Dá 17 milhões. Essa é a mesma informação, na forma de gráfico. Então, vê-se claramente que, especialmente o serviço de urgência e emergência, eles passam por um estresse financeiro muito grande, a arcar com o plano municipal de saúde. Nós aprovamos um plano de executar uma gama de ações, contando com esse orçamento, obviamente. E seguramente isso é impossível fazer, dado que essas receitas não entraram. Pode avançar. Eu trago apenas para ilustrar um pouco do problema em que vivemos a cada dia. A UPA-Sul, o custo desse serviço ao longo de um mês é de quase R$1,5 milhão. Esse é o custo do serviço. Como há um atraso, um déficit de repasse, esse recurso, para esse custeio, a União entra com R$500 mil, e o município entra todo mês com R$1 milhão. Esse é um serviço tocado basicamente pelo município. A UPA Norte, o custo desse serviço é de pouco mais de R$1,2 milhão. A receita que nós recebemos para manter a UPA Norte é da ordem de R$175 mil por mês, de um recurso transferido pelo governo federal. O resto é arcado integralmente pelo município. Isso significa que o município desembolsa aí pouco mais de R$1 milhão também para manutenção por mês do serviço. Quase 80% desse custeio, do custo desse serviço é com folha de pagamento. O SAMU também tem um custo de R$700 mil por mês, pago integralmente, quase que integralmente, com recursos próprios. Então, o custo da urgência no município é da ordem de quase R$3,5 milhões, R$3,417 mil. Pode avançar. Bom, as auditorias que foram realizadas, foram 7 auditorias, uma inclusive integrada com o DENASUS. Todas essas auditorias, elas estão apontadas no site do DENASUS, com seu detalhamento, com as recomendações, o que fizemos, as não conformidades e as medidas que foram tomadas para sanar as não conformidades. Elas estão dispostas no ambiente específico de manutenção do relatório da auditoria. Pode avançar. Muito bem. Esses são serviços que têm sido mantidos credenciados, né, na garantia dos serviços. Serviço de imagem, aqui eu tenho apresentado o número de procedimentos que estão credenciados para a população própria, bem como para a população de outros municípios. A manutenção de serviço também depende de receitas e, como vimos, não está sendo transferido. Pode avançar.
E aí tem uma síntese. Essa aqui é apenas uma síntese, pode ir avançando. No relatório que foi entregue, tem uma descrição mais detalhada, mais abrangente e pormenorizada. Pode avançar, pode avançar, pode avançar. Então, não obstante a grave crise do financiamento que nós passamos, nós estamos mantendo uma carteira de exames para atender a população bastante expressiva. Né? Pode avançar. Volta, por gentileza. O município também tem investido na construção de um prontuário eletrônico para otimizar a utilização desses recursos, ou seja, isso com o prontuário eletrônico, o profissional que está atendendo o cidadão e registrando esse sistema, é possível evitar solicitar novos exames, dado que esse paciente já fez, conhecer o histórico clínico desse cidadão, garantir uma linha de cuidado mais adequada. Acho que ter um prontuário eletrônico a custo zero, é um sistema que é gratuito e que o município está utilizando. Isso garante maior qualidade de assistência ao cidadão. Isso é um exemplo real de como é que funciona, com agendamento, com o nome do paciente direitinho, quem é o profissional que vai atendê-lo. Então, isso expressa um nível de organização que a Secretaria de Saúde tem e que muito nos orgulha. Pode avançar. Bom, agora eu vou colocar rapidamente a produção de serviço. Nós temos os serviços credenciados e agora, pode clicar aí. Aqui tem uma série histórica longa que a gente mostra os procedimentos que foram executados em educação e saúde, procedimentos em saúde bucal. A gente oferta em saúde bucal quase 60 mil procedimentos no quadrimestre. Essas informações são quadrimestres. As visitas domiciliares da ordem de mais de 20 mil, aliás, 200 mil visitas no quadrimestre. Procedimentos de alimentação e nutrição aumentou bastante, a gente está fazendo quase 60 mil no quadrimestre. Coleta de material por punção e biópsia, isso aqui é um volume menor, em torno de 150 a 200 no quadrimestre. Outras formas de material também têm sido coletadas, cerca de 6 mil a cada quadrimestre. Exames bioquímicos, passamos de 80 mil para 160 mil no quadrimestre. Exames hematológicos, aqui eu tenho uma série histórica desde 2010, a ideia era demonstrar a garantia de serviço ao longo do período no sistema. Veja um aumento expressivo de exames sorológicos e imunológicos, passamos de 30 mil para o dobro. Exames coprológicos, uma tendência entre 14 mil e 16 mil. Exames de urina, uroanálise, exames hormonais, tem sido mantido a oferta desse serviço, exames hormonais. Cerca de 15 mil passamos para 30 mil. Exames toxicológicos, uma frequência menor de 50, foi para 300 exames no quadrimestre. Exames microbiológicos, de 3 mil levamos para mais de 8 mil ao longo de um período. Outros exames de líquidos biológicos, essa é uma frequência menor de 50 a 200. Exames de genética uma frequência muito pequena, por demanda, aquelas. Exames imunohematológicos, mantido em torno de quase 5 mil no quadrimestre. Exame citopatológico, aqui uma preocupação, que houve uma redução dos exames citopatológicos. Exames anatomopatológicos, mantido em torno de 1.000 exames a cada quadrimestre. Exames radiológicos da cabeça e pescoço, em torno de 4 mil no quadrimestre. Exames radiológicos para a coluna vertebral, da ordem de 4 mil no quadrimestre, ao longo de um grande período. Exames radiológicos, tórax, mediastino, de 4 mil nós elevamos aí para o dobro. Exames radiológicos de membros superiores, de 1.500 para um pouco mais. Exames radiológicos de abdômen e pelve, de 200, nós estamos fazendo em torno de 800 no quadrimestre. De membros inferiores, de 2 mil para mais de 6 mil no quadrimestre. Ultrassonografia
do sistema circulatório em torno de 400 no quadrimestre. Ultrassonografia dos demais sistemas, de 4 mil para mais de 10 mil também no quadrimestre. E aí eu trouxe apenas para mostrar esse período histórico, para demonstrar que esse é um serviço que continua em expansão. Defender o sistema de saúde é uma obrigação de todos nós, na manutenção de serviço. Pode avançar, tem mais um. Exames de ressonância magnética. Nós estamos ofertando aí mais de 600 exames, houve um aumento expressivo no quadrimestre, especialmente nesse último período. Pode avançar. Ressonância magnética, nós estamos de tórax membros superiores, em torno de 60 no quadrimestre, no último. De membros inferiores, mais de 200 ressonâncias ofertadas. Pode avançar. Diagnóstico em cardiologia também aumentou bastante, são mais de 5 mil procedimentos no quadrimestre. Do aparelho respiratório, sendo entregue em torno de 1.000 exames no quadrimestre. Já foi melhor no passado, houve uma descontinuidade, esses exames estão sendo retomados. Do aparelho digestivo, em torno de 400 no quadrimestre. Do aparelho urinário, também houve uma interrupção e esses serviços foram renovados e tem sido mantido na ordem de 60. Aqui a frequência é pequena, em torno de 100 a 60, por isso que dá uma diferença grande. De neurologia, uma redução de serviço. Da ginecologia, gineco-obstétrica, essa redução, especialmente porque houve uma melhoria na resolutividade do serviço, na própria atenção básica, sem necessidade de encaminhar. De oftalmologia, um aumento expressivo. De otorrino, também em torno de mais de 800 no quadrimestre. Diagnóstico em epidemiologia, há uma interrupção de serviço, uma dificuldade de credenciar prestador